Queridos irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria no nosso coração, nós estamos aqui nesta manhã para mais uma realização da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Baixo Guandu, presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Jamiro Olivo Batista. Eu sou o pastor Roberto, tenho a alegria de poder estar participando com vocês nesta manhã e juntos estudaremos a palavra do Senhor. Comigo está aqui o presbítero Anderson, que estará cumprimentando a todos. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria, um prazer de poder estar aqui nesta manhã e juntamente com vocês para nós aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Amém. Também pastora Thaídes, que está segundo vice-presidente da nossa igreja, nesta manhã conosco também, em nome de Jesus. Olá, amigos, paz do Senhor, bom dia, Deus nos abençoe, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Amém. Você que acompanha a Escola Bíblica Dominical, ou talvez, quem sabe, está chegando pela primeira vez hoje, participando conosco, ou quem sabe estará vendo este vídeo que estará circulando aí, nós estaremos estudando a nossa lição de número 5. Nós estamos neste trimestre estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nosso comentarista da lição é o pastor Ezequias Soares, e nós estamos na nossa lição de número 5, hoje tratando do assunto contra os falsos profetas. E o nosso amado presbítero Anderson estará passando, dê para nós, por favor, presbítero, o textual, por gentileza. Nosso textual está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pastora Thaís, por favor, a nossa verdade prática dessa lição. Jesus, a verdade prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Presbítero Anderson, quais são aí os objetivos dessa lição, por favor? Os objetivos da lição que nós estaremos abordando, vai ser, primeiro, conceituar o termo do profeta, Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas. E terceiro, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Aí está os nossos objetivos da nossa lição nesta manhã. Nós temos a introdução que nos diz assim: depois do depoimento ou do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Então nós já tivemos lições passadas que nos trouxeram a mensagem do fim, a mensagem da glória de Deus saindo do templo, a destruição de Jerusalém. Agora Ezequiel vai se dirigir aos falsos profetas. Então um desafio maior para esses profetas verdadeiros neste tempo foi, inclusive na Bíblia de Jeremias, que estava na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel também na Babilônia. Era o fato de esses embusteiros, que são falsos profetas, estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Então, haviam abandonado a fé genuína em Deus e passaram a dar crédito a ensinamentos que não estavam de acordo com a palavra do Senhor. Nós já entendemos nessa introdução que os falsos profetas, eles têm uma função de afastar o povo de Deus. Na verdade, eles acabam contribuindo para que o povo não se achegue a Deus. A nossa palavra-chave da lição nesta manhã é falsidade. Nós entraremos então no nosso primeiro ponto sobre os profetas. Presbítero Anderson, por favor, sua participação sobre os profetas. Na verdade, pastor Roberto, quando nós paramos para observar acerca dos profetas, a função deles é levar Deus ao povo, A função do profeta é levar uma mensagem de Deus ao povo. Em contrapartida, a função do sacerdote é diferente, de levar o povo a Deus. Mas nós podemos observar que os falsos profetas, a função deles sempre foi ali, era desencaminhar o povo, dos caminhos retos do Senhor. Surgiu aí uma terceira via, podemos assim dizer, Isso aí. Que são os falsos. Os falsos profetas. Então, só lembrando que a função do profeta é trazer Deus ao povo. E a do sacerdote, levar o povo a Deus. É uma função muito importante. Até se destaca, nós podemos até ver isso destacado na própria palavra do próprio Jesus acerca dos profetas. Sim. E a gente vai ver a divisão da Bíblia hebraica, por exemplo, que se divide em 3 partes, a Torá, a
segunda parte é os profetas. Olha a importância dos profetas. Sim. Nós tivemos reis, tivemos sacerdotes, tivemos aconselhadores, aqueles que aconselhavam os reis e tudo, mas na divisão ali da Bíblia hebraica vai aparecer os profetas e os escritos. Os profetas então, e os escritos. a grande importância é do profeta. Pastor Thaís, defina para nós mais especificamente o termo profeta, por favor. O termo profeta, como nós já vimos, é uma palavra hebraica usada para o profeta é Navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de um porta-voz de Deus, ou seja, aquele que tem realmente a responsabilidade de anunciar os desígnios divinos. E nós observamos, como o presbítero Anderson já pontualizou para nós, Sim. este profeta, ele tem uma grande missão de emprestar o seu ouvido para Deus e a sua boca para o povo. Neste momento, ele está falando em nome do Senhor, ao povo do Senhor, a palavra do Senhor. E esse termo profeta, ele é muito importante nesse contexto, justamente quando nós vemos no momento em que Deus está chamando Moisés para realizar aquele trabalho em prol do povo de Israel. Moisés ali, ele é qualificado como um porta-voz de Deus naquele momento. E quando ele coloca as suas dificuldades no capítulo 4 do livro de Êxodo, nós vamos observar que Deus vai falar para ele que Deus estaria então levantando para o ajudar, que era o seu irmão Arão, que levantaria ele como o seu profeta. Ou seja, aqui nós vemos então a grande responsabilidade deste ministério, exatamente o locutor de Moisés. E como nós estamos dentro desse termo de profeta, era tão importante a presença dele, que nós observamos aqui a Bíblia chamando a nossa atenção sobre todas as funções que havia naquele tempo. Nós vamos ver aqui, olha, os sacerdotes, os juízes, os reis, conselheiros, os salmistas, tinham cada um o seu lugar, mas nenhum deles chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Então fica muito clara a função destes homens no Velho Testamento. Daí o perigo do que nós estamos hoje estudando, que é contra os falsos profetas. Como este profeta de Deus tinha este acesso, essa liberdade de transmitir o oráculo divino ao povo, surgia os falsos profetas tentando, infelizmente, contrapor aquilo que o profeta falava que era a verdade da parte de Deus. Exatamente. Então, está aí essa importante explicação. Nós vemos o próprio chamado, vemos que o profeta ele era chamado pelo Senhor, né? Deus que chamava o profeta. Por exemplo, o próprio Ezequiel vai ter a sua experiência no capítulo 1, lá do verso 1-3, junto ao rio Quebar, quando ele tem a primeira visão de Deus. E foi tão impactante a visão que o texto vai dizer lá que ele passa cerca de 7 dias impactado com a glória que encheu a sua vida. Depois, a gente vai ver 14 dias depois ele tendo a sua segunda visão. E assim aconteceu com os demais que Deus chamou, como o caso do profeta Amós, capítulo 7 de Amós, verso 14 a 15, a gente vai ver Deus tirando ele lá de trás dos bois e designando para uma obra. Então, o próprio profeta Isaías, né, no capítulo 6 lá de Isaías, recebendo o chamado de Deus para ser profeta, Jeremias, o próprio Jeremias, e Deus até falava algo tremendo para Jeremias, ela falou, te conheço, antes de ter sido formado eu já te conheço. Exatamente. Né? Você já é escolhido desde o ventre. E Deus nunca chamou o capacitado, né? Exatamente. Isso é uma prova que Deus capacita os chamados. Não é isso? Capacitar. Então, está o exemplo de Moisés aí, que ele questionou com Deus, mas eu sou pesado, Deus fala pesado. Então, rapaz, você vai ser no Egito, eu vou te dar Egito, você é o Egito por Deus. Mas será que você vai me representar lá? E Arão, porque será por profeta. É um desafio também, né? Ser um profeta do Senhor. Né?
Aí nós vamos entrar no segundo parágrafo desse primeiro ponto, outros termos para designar os profetas de Deus, porque nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, o próprio Jeremias foi chamado filho do homem. Então, antes, por favor, comente para nós aí esses outros termos para designar os profetas de Deus. Nesses outros termos, né, que nós podemos também designar, né, os profetas do Senhor, né, nós vamos ver que por diversas vezes chamava do profeta de mensageiro do Senhor, né, por outras vezes falava como um embaixador, né, do Deus de Israel, como nós podemos ver ali em Ageu, no capítulo 1, no versículo 13, né, ali o embaixador. Também um outro termo bastante usado, né, que nós vemos na Bíblia, né, ali como servo de Deus e do Senhor, né, quando o profeta chegava para trazer o oráculo, como disse o nosso pastor Ataídes, né, também era um outro termo bastante usado. E também por diversas vezes nós vamos ver na Bíblia, né, quando o homem de Deus chegava, eles diziam, ali está o homem de Deus. Também era um outro termo usado para designar o profeta do Senhor. Isso a gente vê muito claro também na vida de Eliseu, né? Aquela mulher via Eliseu vindo e dizia, está vindo, veja que esse homem é um santo homem de Deus, né? Ele era o profeta. Ela reconheceu, né, designou ele como um santo homem. Né? Exatamente, e a Bíblia dá esse amparo, né? E a gente vê a questão também, quando a gente vai analisar a obra que esses profetas realizam em nome de Deus. Num sentido geral, o profeta ele prevê de início deveria o futuro, né? Previu o futuro, mas depois vai mais profundo, revelar algo impossível de ser ou de se saber por meio ou recursos naturais. Quando nós falamos de profeta Eliseu, a gente lembra lá dos vesículos lá do rei da Síria para invadir, para sucumbir o rei de Israel, o exército de Israel. O que acontecia? Deus As revelações revelava ao profeta que estava em Samaria, e este chegava para o rei e dizia, olha, não vá por tal caminho, porque os assírios estarão ali. Um outro exemplo também, pastor Alberto, pastor Taíde, que nós podemos ver aqui, é aquele texto bastante conhecido de Josafá, né? Que veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel, né? E ali entregou a mensagem, o povo estava temeroso, né? Segundo Crônicas, capítulo 20, né? E o povo se pôs a buscar o Senhor, e Deus levanta ali Jaziel e trouxe aquela mensagem de ânimo, de força, né? E a gente vê ali um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta. Se cumpriu, né? Se cumpriu. Eu queria até ler, antes de passar para o ponto 1, o que está registrado em 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz assim, amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Aí por que o apóstolo está dizendo isso aqui? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Falando em falso, nós entraremos aqui no terceiro parágrafo, por falsos profetas. A pastora Taíde estará comentando essa questão dos falsos profetas. Observamos, pastor, que a Bíblia é muito clara e o nosso comentador ele enfatiza para nós que profetizar falsamente naquele tempo em Israel, ele corria risco de morte. E justamente nós vemos esse texto em Deuteronômio capítulo 18, eu vou estar lendo para melhor nós apreciarmos aqui, quando diz assim, versículo 19, Deuteronômio 18, 19 e 20, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então veja, exatamente, pastor, havia uma sentença de morte. O que nós podemos aprender com isso? Naquele tempo, havia contra eles, na verdade, a morte física. Eles morriam, eram mortos fisicamente. Só que hoje, em nosso meio, nós vamos estar observando que esses profetas, eles morrem espiritualmente. A morte deles é espiritualmente. E nós observando no que a palavra vai falar conosco, que é a nossa lição justamente, ela está dizendo contra os falsos profetas. E esse tópico aqui, ele nos chama muita atenção,
por causa do confronto, primeiro começando a informar que na época de Moisés eram mortos. Hoje nós observamos que, na verdade, esses homens, essas mulheres, que assim se intitulam, ainda que em nosso meio não morram eles fisicamente, mas morrem espiritualmente. Aí está o perigo. Jesus, Mateus 24 vai abordar isso, né? Exatamente. E o perigo de tudo isso é que hoje eles estão em nosso meio e pode até estar pensando eles que está tudo bem, falando, ensinando, mas nós vamos ver o que a Bíblia ela fala para nós, no livro de Mateus, no capítulo 7, eu faço questão de ler e convido o nosso amado ouvinte, nosso telespectador, se você tem em casa a sua Bíblia, toma, por favor, e nós estaremos lendo o texto quando Jesus vai falar assim, versículos 22 e 23 do capítulo 7 de Mateus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E eles falam em nome do Senhor, ainda que falsamente, mas eles falam em nome do Senhor. Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Versículo 23, o Senhor vai dizer aqui, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Eu quero atentar aqui, pastor Roberto, presbítero Anderson, para essa palavra, nunca vos conheci. Quem sabe o nosso telespectador pode perguntar, mas Deus não conhece todas as coisas? Como é que ele não conhece um profeta que está falando falsamente em nome dele? Querido, o que Deus está dizendo aqui? Deus está falando com esse profeta, nunca, vocês nunca foram respaldados por mim, eu nunca concordei com aquilo que vocês estavam falando. Portanto, aí vem agora a sentença, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa prática, ela é considerada por Deus na Bíblia como um pecado. Abominável. É abominável diante de Deus. Isso é desagradável diante dos olhos do Senhor. Dentro ainda desse tópico que nós vamos estar observando, que às vezes o sentido não se refere aos profetas legítimos. A Septuaginta, inclusive, ela mostra especificamente o emprego da palavra grega, pseudos profetas, ou seja, falso profeta, é a mesma palavra que o apóstolo Pedro também usou, na verdade, para falar conosco, inclusive aqui nesta manhã, no texto áureo, pastor Roberto. E houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, eles vêm de uma maneira muito sutil. Há um certo ensino que fala que é como sapatinho de algodão. Eles entram de maneira que você não perceba. O próprio Jesus, ele disse, né, ali no sermão, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, né, vestidos de ovelhas, mas no seu interior são lobos. Misericórdia. Então, eles vêm encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo para si repentina perdição. Aí, meu telespectador, é que eu volto em Mateus 7, 22 e 23, para que você possa entender que esses falsos profetas que estão em nosso meio hoje, talvez tudo bem, a igreja não os disciplina, talvez eles não são... nem meio às vezes identificados, né? Exatamente. Às vezes a falta de discernimento. Exatamente. Sim. Talvez nem são identificados, talvez são tidos como alguém de certa importância. Porém, o dia deles está por chegar. A gente vê que há uma valorização muito, porque os falsos profetas, eles nunca profetizam mal. Sim. Então, o falso profeta, ele profetiza exatamente o povo que eu vi. Né? E eu tenho um exemplo aqui, eu gostaria de ler, que Jeremias capítulo 28, é apenas o resumo por causa do tempo, o versículo 15, e a gente poderia ver o contexto, a gente vai ver que Ananias fez, toma ali o jugo do pescoço de Jeremias. Quebra. Tem traduções que trazem o canzis, né? Que decidiu o canzis e tal. Mas aí Jeremias vai falar para ele no versículo 15 de Jeremias 28. Diz assim, e disse o profeta Jeremias ao profeta, é interessante que ele é chamado de profeta também. Também é chamado. Né? O falso profeta é chamado de profeta. Sim. Também. Ao profeta Ananias. Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Exatamente.
Então, olha que perigo. E havia uma sentença de morte. E Né? está aqui essa consequência, pastor. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, Aí. este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Versículo 17, presbituantes. E morreu Ananias, o profeta, continua no mesmo ano e no sétimo mês. Mesmo, né? Então, irmãos, há um perigo muito grande. O dom de profecia, o dom, né, que nós hoje vivemos na era do dom, o dom deve ser procurado. A Bíblia diz que devemos procurar os melhores dons, em especial de profetizar. Mas a responsabilidade é muito grande. Dizer que o Senhor falou, sendo que o Senhor não tem a palavra. Então, irmãos, nós precisamos aqui caminhar para o segundo ponto. Eu tinha me referido a Mateus, mas é Mateus 7, né? Mateus 7. Registrado aqui, Mateus 7, do 15 ao 20. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão dos falsos profetas no livro de Ezequiel. Vamos conhecer um pouquinho dos problemas que Ezequiel viveu no seu tempo com os falsos profetas, Jeremias e outros mais, e como Deus agiu. Presbituando os dois lados, que a gente vai ver as duas faces, né? A Bíblia não tem contradição, mas a Bíblia tem contraste. Então vamos ver o contraste aí. Então vamos lá, dos dois lados, né? Na verdade, pastor Roberto, eu até gostaria de fazer essa leitura, que é muito interessante, que está escrito, olha bem, tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Como há bem, assim também como há mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há também inimigos. Como há bênção, há também a maldição. Como há o verdadeiro, também há um mentiroso. Como há o justo, o injusto. Como há vida, também há a morte. Como há o céu, há o inferno. Então nós podemos observar, né, que os profetas, né, os profetas legítimos, os profetas verdadeiros, que verdadeiramente receberam uma chamada do Senhor, uma chamada de Deus, né, ele é totalmente oposto, né, aos falsos profetas, que, como o senhor disse, né, somente profetiza coisas para agradar, para satisfazer um ego. Mas o profeta do Senhor, o profeta de Deus, o homem chamado por Deus, é aquele que profetiza o que Deus manda, fala o que Deus manda. Não fala para ganhar posição, não fala para ganhar nada, mas fala aquilo que Deus manda. Em contrapartida, o profeta, o falso profeta, né, fala aquilo para agradar, para massagear o ego. Tem uma canção, né, que diz, se Deus mandou falar, fala, né? Se não mandou falar, não fala. Mas é muito interessante essa colocação do nosso amado presbítero. E interessante a gente identificar isso aí, que quando o profeta verdadeiro fala, é Deus falando, é Deus o enviando. Mas e quando o profeta falso fala? Quem é que o enviou? Aí está aqui a conclusão justamente desse ponto aí. Assim também como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. É tremendo isso aí, né? É muito sério, pastor. Nós vamos prosseguir. O parágrafo 2 fala sobre a apresentação, pastor Thaís. Faz aí para nós. Sim. Vou fazer questão de dar uma lida rapidamente aqui. Na expressão profetas de Israel, só aparece mais duas vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel, capítulo 13, versículo 16, capítulo 38, versículo 17. Não existe nas Escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas tanto em Jerusalém, porque eles estavam lá também, enquanto Jeremias estava lá em Jerusalém com os restantes que ficaram, quanto aos que estavam entre os exilados em Babilônia, né, lá junto com Ezequiel. Veja que eles estão por todos os lados. Também os falsos doutrinadores na atualidade, como nós já lemos no texto áureo. Então veja que eles estavam lá em Jerusalém, presente, incomodando Jeremias, junto com o povo, Jeremias convidando o povo para continuar a obediência, porque já tinha acontecido
já estava em pleno cativeiro e Jeremias... O clamor é um só, né, pastor? Arrependimento. Arrependimento. E eles dizendo, não necessita de arrependimento. Hoje não é diferente, pastor Roberto, viu, presbítero Anderson? Hoje continua. Há uma mensagem muito fácil para o povo. O evangelho facilitado é justamente o perigo que nós estamos presenciando. Aí o profeta Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Esses enganadores do povo, os profetizadores, como o pastor Roberto colocou aqui muito sabiamente, eles falam aquilo que o povo quer ouvir. É os amassejadores de ego do povo. E o povo aplaude essa classe de pessoa. E o incrível é isso. Ele é aplaudido. O profeta Jeremias, no seu tempo, ele era rejeitado. Até pela sua família, Jeremias era rejeitado. Exatamente. Não tinha outra solução a não ser chorar. O castigo, sim. E chorava porque queria que houvesse um arrependimento. Até mesmo que Deus poupasse, mas em Lamentações de Jeremias mesmo, ele fala, Senhor, renova os nossos dias como dantes lá atrás. Verdade? Tem um exemplo, pastor, muito interessante, lá no livro do Apocalipse, quando fala da igreja de Tiatira. Sim. Da igreja de Tiatira, o que acontece? Então, ali o Senhor fala sobre a qualidade das igrejas. E ele fala a qualidade das igrejas de Tiatira, e depois vai dizer, eu tenho contra ti que aceitaste no meio de vocês Jezabel. Aí não é Jezabel lascada, é uma mulher profetisa, que tinha o dom de profecia, porém, só ela se usava. Né? Exatamente. Eu tenho contra ti que tenha aceitado Jezabel. Sim, pastor. Então, outra coisa que nós aprendemos aqui, que em nossos dias hoje, esses falsos ensinadores, eles estão por aí. Inclusive, no momento, eu estava analisando essa lição e vendo aquele ensinamento de uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso um falso profeta? Não é este um falso ensinador? Ensinando, não, você está uma vez salvo, você não precisa nada mais. Já está. Exatamente. Ele disse, nosso Senhor Jesus, ser fiel até a morte, dar-te até aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós não podemos parar no meio do caminho. O que os falsos profetas ensinam, infelizmente, para querer agradar ao povo, é justamente ao contrário do bom ensinamento da palavra de Deus. Um profeta verdadeiro presta um bom serviço para Deus, o falso presta um desserviço. E é o tema aqui do nosso terceiro parágrafo, desserviço do falso profeta. Por favor. Significa desserviço. Desserviço é um serviço mal prestado, né? No original, né? Sem lucro. É um serviço sem lucro, né? Então nós vamos observar que o desserviço desses falsos profetas, né? Esse serviço mal prestado, sem lucro desses falsos profetas, a Bíblia vai chamar eles de loucos, né? Loucos. E nós podemos observar que a palavra louco no hebraico, ela é nabal, que quer dizer ser insensato, ser tolo, enfim, nabal, na verdade, é uma afronta, né? É uma afronta contra Deus, né? Contra os olhos de Deus, aqueles que zombam daqueles que servem a Deus. Né? Então, nós podemos observar que o desserviço desses falsos profetas era simplesmente fazer com que não viesse acreditar em Deus, né? Não viesse trazer uma mensagem, mas que essa mensagem seja uma mensagem não provinda da parte do Senhor, mas sim uma mensagem que viesse massagear um ego e tudo aquilo que levava a não trazer uma certa edificação. Na verdade, eles tentam mostrar ou convencer as pessoas que Deus é só um Deus de amor. Sim. Né? Mas esquece que o nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus também de justiça. Porque eles não têm um conteúdo para trazer de Deus, como eu disse no início, para o povo. Eles não. falam segundo o coração deles. Isso aí, eles falam segundo no seu coração. E o profeta falou que o enganoso é o coração do homem. Eles não usam a expressão
assim diz o Senhor, porque o Senhor não falou com eles. Não falou com eles, isso aí. A gente vê uma experiência vivida pelo profeta Natan, que o profeta Natan teve um determinado tempo que ele profetizou, na verdade ele concordou com a palavra de Davi segundo o seu coração, segundo o desejo do seu coração. Davi disse construir o templo, ele disse, farás tudo que tem intentado no teu coração, tudo que tem projetado você vai fazer, mas lá na frente Deus vai falar com ele. Volta lá e diz para ele que ele não construirá o templo. Aí Deus fala e ele se humilha, vai dar, olha, tu não construirás o templo, mas teu filho haverá de construir. Sim. Né? E outra também, nós podemos observar que esse desserviço, né, desses falsos profetas, nós podemos aplicar isso nos nossos dias atuais. Nós sabemos, nós temos, disse Paulo, que nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós que estudamos a Bíblia, nós que temos uma vida ativa na oração, com certeza nós não somos enganados por esses falsos profetas, porque nós temos a base que é a maior revelação que existe, é a palavra de Deus. E esses falsos profetas, voltados para Israel, o que eles fizeram? Levou que o povo tivesse outros deuses. Né? Queria ser igual às outras nações. Exatamente. Esse povo acabou se tornando um povo adorador de ídolos. Fizeram outras alianças que não foram as alianças que haviam sido determinadas por Deus. Bem verdade que a princípio eles desobedeceram a Deus, que a ordem de Deus era destruir todos os inimigos pagãos para que eles não viessem se corromper. O próprio Saul, né? Pega o Espírito Santo de Deus e faz essa besteira. Nós podemos destruir tudo e ele traz lá. Observa, nós podemos ver que Deus, certa feita, ele falou que a nação de Israel era uma propriedade peculiar, como a menina dos olhos do Senhor. Bom, o nosso parágrafo 4, pastor Taíde, vai trazer aqui uma expressão até um pouco simbólica aqui, dizendo que as raposas do deserto. Meu Deus. Comenta para nós, pastor, por favor. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje, a Igreja de Cristo, naquela época, era para a nação, como nós acabamos de falar, para o povo de Israel. Hoje, para a Igreja de Jesus Cristo, isso é um grande perigo. Eu estava analisando, quando a gente fala sobre esses chacais, eles andam em bando, e a gente observa que eles são tão destruidores, são animais pequenos, e enfrentam animais centenas de vezes maior do que eles, e eles destroem. Isso para a gente ver, presbítero Anderson, o poder da destruição que o mal tem. Não pode subestimar, né? Não, de maneira alguma. Então, o inimigo, nós estamos aqui nesta manhã, compartilhando esse tema. O nosso inimigo, ele como eu já dissemos em lições anteriores, ele existe. Ele não é comparado a um gato das patas quebradas sem dente. Ele existe. Quero dizer que ele não é todo-poderoso. Ele tem poder? Tem. Mas todo-poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Amém? Que pode desfazer todos os dardos inflamados do maligno. Mas nós temos que observar que esses destruidores estão em nosso meio. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 14 e o versículo 15, eu quero observar com os irmãos neste momento, que o Senhor vai falar que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Estes cães aqui, justamente, faz-se uma alusão a estes chacais do deserto, essas raposas do deserto, a esses falsos ensinadores. São falsos pastores, são falsos ensinadores, são falsos profetas. Como nós já falamos aqui, eles não falam aquilo que é da parte do Senhor. Eles falam aquilo que está no coração deles. Eles não falam para confrontar o pecado do povo.
Eles falam para agradar aquilo que o povo quer ouvir. Massagear o ego, né? Exatamente. Então isso é destrutivo. Isso não constrói. A palavra que constrói, como nós vemos na palavra do Senhor, ainda que no momento que o profeta de Deus, ele fala, às vezes aquele momento dói na alma do ouvinte, mas aquela palavra vinda de Deus, ela vai promover naquele ouvinte um impacto. É o que Jeremias queria com Israel, um arrependimento. Então hoje também, quando Deus fala conosco, através da sua palavra, usando os seus fiéis profetas, essa palavra dá um impacto em nós e nos leva a um arrependimento, pastor, a um propósito de mudança de vida. E é justamente o que Deus quer de nós. Ao passo contrário, que estes destruidores, eles não estão preocupados com isso. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola, Timóteo, capítulo 3, Sim. ele vai trazer alguma coisa relacionada a estes indivíduos, né? E não podemos ler o texto, mas eu queria ler apenas alguns versículos que diz assim, e ele vai comparar esses falsos profetas da seguinte maneira: é como Janes e Jambres resistiram a Moisés, versículo 8, assim também esse resiste à verdade, sendo homens corruptos, olha como são avaliados pela Bíblia, corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Mas olha o que diz o verso 9 e 10, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto os seus desvarios, como também o foi daqueles, né? O 10, tu, porém, olha Paulo dizendo a Timóteo, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, bondade e paciência. Estas são as qualidades de um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro doutor, alguém que está envolvido com o ensino da palavra do Senhor em meio ao povo de Deus. Né? Sim, e confrontando aqui, pastor Roberto e presbítero Anderson, só para finalizar aqui, Jeremias do capítulo 23, de 9 a 40, o texto é bem longo, mas nosso amigo telespectador pode ler na sua casa com toda a liberdade. Você vai estar observando que Jeremias apresenta um duro discurso contra estes falsos profetas, esses profetas chacais. Jeremias confronta eles e convida o povo para entrar num caminho aonde poderia eles serem abençoados. Só que o povo, infelizmente, preferiram ouvir a palavra dos falsos profetas, que era uma palavra mais tranquila. Eles anunciaram paz, sendo que não havia paz. Né? Ao passo que Jeremias estava mostrando, olha, se vocês não entrar por este caminho, haverá ruína, haverá problema. E ele disse, mas como este profetiza o nosso mal? Está entendendo? Mas aí, nós vamos prosseguir, nós temos o nosso último ponto da lição sobre a geração das mensagens falsas. Hoje a dita fake news, né? Não falar, né? Mas sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Canaã, né? Falava o nome, esqueci. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com a evidência espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Então já vê que esse problema não morreu no Velho Testamento, não. A gente vai ter referência agora como aconteceu no Velho Testamento e nós vamos ver os portadores de mensagens falsas nos dias atuais. Presbítero Anderson, o profeta no Antigo Testamento. É bem verdade, pastor Roberto, pastor Ataíde, né? Esse ponto vem nos chamando a nossa atenção, você que nos ouve aqui nesta manhã, que o profeta legítimo, o profeta autêntico, verdadeiro, aquele que realmente foi chamado por Deus para entregar uma mensagem divina, ele sempre foi mal visto pelas autoridades. Os holofotes não estão nele. Não estão nele. Né, pelas autoridades corruptas, enfim, por quê? Que eles se apartaram da lei de Moisés. Nós podemos observar que eles eram mal vistos pelas autoridades, porque as autoridades corruptas se distanciado da palavra de Deus, se apartado da lei de Moisés. Então nós podemos se apostataram. Então nós podemos ver em João, no capítulo 15, nos versículos 18 e 19, eu quero estar fazendo essa breve leitura, para ver o que Jesus vai falar conosco acerca disso. Olha bem,
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Então, hoje, em nossos dias atuais, por diversas vezes somos, até mesmo, quem sabe, o profeta é mal visto, pela sociedade quando entrega uma mensagem que não é, de acordo com o ouvinte deseja ouvir. Então, nós podemos observar que a igreja do século XXI, a igreja dos nossos dias atuais, ela ainda experimenta esse desprezo. E os falsos profetas estão aí tirando proveito, Estão tirando proveito. A gente vai ver na mensagem de Jesus, que é uma mensagem já apocalíptica, podemos dizer, Mateus 24, versículo 11, ele vai dizer assim: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E veja que a expressão de Jesus é muitos. Então vai enganar muita gente. E enganarão a muitos. Nós estamos nisso também. Então, e aqui Jesus está tratando exatamente das últimas coisas. Aí eu paro para pensar, pastor Alberto, pastor Deus, o que eu posso fazer para mim não ser enganado? É estudando a palavra de tendo uma comunhão íntima, viva com o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. E esse Espírito Santo, ele habita em nós e ele vai nos mostrar toda a realidade, toda a verdade. Me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. O profeta Oséias fala lá: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que acontece hoje, como o senhor está dizendo, presbítero Anderson, é justamente o nosso povo, por falta de conhecimento da palavra, perece, se torna presa exatamente, fácil. está sendo presa fácil desses falsos profetas, dessas raposas. As raposinhas, Exatamente, que vem de forma sutil e trazendo um grande mal para nós. Verdade. Então aí está o resumo aqui deste parágrafo primeiro. Parágrafo 2, pastora Ataíde vai falar os portadores da mensagem ou de mensagens falsas. Pastor Roberto e presbítero Anderson, como o nosso tempo já está bem apertado, eu gostaria de ir direto aqui a um ponto ligado a esse item 2 do ponto 3 da nossa lição, os portadores de mensagens falsas, e gostaria de convidar o nosso amigo telespectador para que nós possamos ir no livro de segundo Crônicas, capítulo 18. O texto é longo, nós não vamos ler todo o texto, mas só quero fazer um breve comentário aqui desse fato que está acontecendo, justamente do encontro entre Acabe e Josafá. O que acontece? Neste momento, os profetas de Acabe haviam já profetizado, só bênção, que a vitória viria e que estaria tudo bem. Só que o rei de Israel, ele vai perguntar no versículo 7 dizendo: não tem nenhum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Versículo 6 do capítulo 18. Não há um profeta do Senhor para consultarmos? Versículo 7. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o bem, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Enlá. E disse Josafá: não fale assim, ó rei. E a Bíblia vai dizer que mandaram chamar Micaías. E quando Micaías vem chegando, a Bíblia vai dizer que aqueles profetas do rei Acabe, antes que ele chegasse para transmitir o que Deus tinha mandado, chegaram para ele e falaram: olha, nós já falamos para o rei, você coopera aí, você fala, dá o que dá. Ele estava preso, né? Meu Deus do céu, ele estava preso. Tentava subornar. A oportunidade de você escapar dessa prisão. É hora de você se redimir aí com o rei, fala bem com o rei. Versículo 13, porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus disser, isso eu falarei. Eu não vou falar segundo o que vocês querem, nem que o rei quer ouvir. Eu vou falar o que Deus colocar na minha boca. E Micaías, a Bíblia diz que ele então entrega a mensagem que Deus coloca no seu coração. O rei, naquele momento, fica enfurecido.
E vocês vão ver no texto que ele pede que Micaías seja levado de volta. Seja levado de volta para o cárcere, para a prisão, né? E disse ainda, você vai ficar lá até eu voltar. Aí entra meu Deus do céu. Entra de novo, meu Deus do céu, Micaías, quando ele disse aqui, olha, se tu voltar, diz ele aqui, olha, versículo 26, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia. Não era um pãozinho que nós gostamos, um pão de angústia. E com água, até que eu volte. Olhe bem o que é um homem de Deus. Versículo 27. E disse Micaías, se é que tornares em paz, o Senhor não me falou por mim. E disse mais, a todo ouvido do povo. Ou seja, todos ficaram informados. Se ele voltar, Deus não me usou. Deus não me usou. Só que o rei não voltou. O rei morreu. Palavra do profeta. Aqueles falsos. Interessante, pastor. Sim. Interessante que o rei tentou de todas as maneiras que a palavra não se cumprisse, porque ele foi para a guerra disfarçado. Ninguém vai saber que eu sou o rei. Alguém vai tirar uma flecha ao ermo lá e o que vai acontecer? Vai atingir exatamente o. Talvez se ele não tivesse sido disfarçado, talvez as coisas teriam sido melhor para ele. Veja que a questão de Micaías não era tão fácil. Tinha 400 profetas. Sim. De Acabe havia profetizado positivamente. E ele sozinho. E a Bíblia vai dizer que era um espírito de mentira que estava na boca. O espírito de mentira entrou na boca dele. Deus permite, né? Deus permitiu. Exatamente. Mas aprendendo isso aí, eu quero só ler aqui, para nós já prosseguir para o outro parágrafo, né, que é o terceiro parágrafo e último da lição, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim, já por carta vos tenho, capítulo 6, eu estou lendo capítulo 5, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim, não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Aí olha o que 10 diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Os maldizentes, aqueles que falam engano, aqueles que falam mal, né? Aqui diz os mentirosos. Então os profetas que não falam a verdade, biblicamente eles são enquadrados como os mentirosos. E o texto diz que não herdarão o reino de Deus. Bom, parágrafo 3, a ira de Deus contra os falsos profetas. Há uma reação de Deus aí, né? Na verdade, eu observando, né, o pastor Roberto, pastor Taíde, né, as palavras que antecedeu, eu posso observar que Deus ele está irado contra esses falsos profetas. Observe que nós vamos entender que o falso profeta, né, ele falava, né, ali profetizava mentiras, porque eles confiavam, eles acreditavam, né, que eles eram favorecidos, né, eles se sentiam favorecidos pelos governos, pelos governantes, né, ou seja, como se tivessem sido protegidos pelos homens. Eram blindados pelos homens, né? Ou seja, deixou de ser blindado por Deus para ser blindado pelos homens. Muitas vezes, aqui que alguém diz, né, a pessoa dá muito mais valor a uma doce mentira, né, do que uma dura verdade. Sim, né? sim. Então eles se sentiam favorecidos pelos governantes, e nós podemos observar que eles contavam com a proteção do Estado, pastor Roberto. Eles contavam com essa proteção, pois os seus discursos, né, suas profecias, suas palavras agradavam, né, elas agradavam, né, as autoridades e a todo o povo, é como o senhor acabou de expressar. Mas nós podemos observar aqui, para encerrar, que os falsos profetas, os falsos doutores, né, eles ainda estão por aí ainda, desencaminhando o povo e ainda disseminando toda sorte de heresias. Nós podemos observar que foi argumentos até
do nosso apóstolo Paulo, né, por diversas vezes trazendo instruções às igrejas por onde é que ele passava, indo contra muitas heresias, né, contra muitos falsos profetas, chamados de cães, e colocando todo esse contexto e aplicando hoje, nos nossos dias atuais. Nós precisamos de estar atento contra quaisquer movimentos estranhos que até hoje aparecem, pastor Roberto, pastor Thaís, em nossas igrejas. Precisamos buscar o espírito de discernimento. Né? Isso aí. O perigo muito grande, a preocupação, é que a própria palavra vai dizer que o número desses são grandes. Eles estão surgindo e cada dia surgirão aumentando mais. Às vezes a gente fica pensando, Deus não pode os parar? Pode. Se ele quiser parar agora, ele para. Mas Deus não tem pressa em agir. Deus está esperando. Né? Eu me lembro de uma experiência de um pastor que ele contou que ele pregava e sempre havia um movimento muito grande nas suas pregações, mas ele não estava com a sua vida espiritual em dias como esse. E um determinado dia ele fez uma oração a Deus, indo para um grande evento, e disse: Deus, não me honre ali, que eu passe vergonha, para que eu possa me consertar. E Deus honrou ele como das outras vezes. Foi fiel à palavra, porque Deus tem um compromisso com a palavra. A gente tem que entender isso. Você vai dizer, mas como pode uma pessoa que não está andando retamente na frente de Deus e Deus cumprir o que ele está falando? Não, Deus não está preocupado com o que ele está falando exatamente, mas com a palavra que está sendo pregada e com a fé de quem está ouvindo a palavra. Né? E esse homem, quando retornou em casa, questionou Deus, dizendo: mas Senhor, eu sou para que tu não me honrasse, e aconteceu coisas tremendas naquele lugar. Aí Deus falou com ele. Então disse: porque eu não tenho pressa, eu estou te aguardando aqui no juízo final. E isso é o que o próprio Jesus fala, né, dizendo: muitos naquele dia dizem: Senhor, mas no teu nome eu profetizei, Senhor. 7 de Mateus 20. O senhor já entendeu o texto? E nós podemos observar, só para encerrar aqui a minha participação, que o próprio Jesus, ele disse que toda palavra torpe que sai da nossa boca, nós precisamos de dar conta a Deus. Agora imagine... Sujas, né? São palavras mentirosas. Mentirosas. Agora imagine esses falsos profetas. Né? Então, cada um deles um dia vão ter que prestar conta a Deus e receber juízo daquilo que... Sem falar que a Bíblia diz que maldito é o homem que alterar, aumentar ou diminuir qualquer coisa que está escrito na profecia. Se Deus designou que o caminho é esse, se eu mostrar um outro caminho, eu estou alterando a palavra. E a Bíblia diz que sobre estes cairão todas as maldições que estão escritas neste livro. Então, uma coisa é realmente tremenda. Então, aqui está o resumo aqui da nossa lição. Eu creio que Deus tem falado ao seu coração, como tem falado também aos nossos corações. Pastor Thaís, por favor, conclusão. Conclusão, o apóstolo vai deixar claro para nós que há verdadeiro e há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. Voltamos ao textual. Não sei se vocês observaram que o nosso textual ele foi citado por diversas vezes hoje no contexto da lição. Sim. Isto chamando a nossa atenção para estarmos atentos quanto ao perigo desses falsos profetas em nosso meio, presbítero. E o boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. Como nós conhecemos, se diz muito fake news. Né? O contexto mostra que divulgar informações enganosas é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Olha o perigo. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Então há um perigo muito grande dessas falsas mensagens, falso profeta, aquilo que Deus não falou, quando eu chego e disse que Deus falou, quando Deus não falou. Há um peso, né? Exatamente. Peso muito grande. E a gente toma para aconselhar a nós e aos nossos telespectadores que o momento é de muito cuidado com as fake news. Tanto no dia a dia, como se vê, como também no âmbito espiritual. Pastor, aproveitando que o senhor já está com a palavra,
fazendo as suas considerações finais, depois nosso presbítero Anderson também. E nós aqui queremos agradecer, pastor, pela oportunidade que tem nos dado. Prazer estar com o nosso amigo, companheiro. E um prazer estar com você, nosso telespectador. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que esta lição venha trazer para a sua vida edificação, viu? Fortalecimento e conhecimento espiritual em nome de Jesus. E que Deus abençoe grandemente. Também quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, pastor Ataíde. Foi muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. E a você que esteve conosco até agora, que Deus em Cristo continue te abençoando poderosamente. Que esta lição, ela foi bênção e será bênção para a nossa vida espiritual. Que Deus em Cristo continue te abençoando de uma forma especial. Deus abençoe. Quero também me despedir dos irmãos com o seguinte texto, Efésios capítulo 5, versículo de número 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que Deus venha poderosamente abençoar a sua vida também. Eu desejo que você tenha um dia feliz. Ore por nossa nação neste dia tão importante de decisão, que o Senhor esteja abençoando poderosamente o nosso país. Oremos. Pai, nós te louvamos, pois até aqui o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem falado conosco, e cremos que o Senhor tem falado com, ó Deus, esse telespectador que está nos acompanhando, Pai. Dê a tua bênção e a vitória, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.